E a gente escolheu esse tema porque, na verdade, esse é o nosso tema do ano, né? Ver compaixão. Mateus 9:36, lá diz que Jesus, vendo a multidão, ele se moveu de compaixão, porque ele percebeu que havia uma multidão como ovelhas sem pastores. Amém? E um dos aspectos da vida pastoral é o estudo, a meditação, o mergulho na palavra de Deus. O Eugene Peterson, que é um autor que eu gosto muito de ler, e ele é um pastor já de mais ou menos 90 anos, um escritor norte-americano, mas também pastor de igreja local. Ele diz o seguinte: cada vez mais os pastores precisam se dedicar ao estudo da palavra de Deus e à oração. Esses dois encargos são prioridades na vida pastoral. É lógico que o pastor não vai só realizar essas coisas, né? E, na verdade, isso está lá em Atos, capítulo 6, quando no começo da igreja começou a surgir lá toda a questão das viúvas helenistas que estavam se sentindo preteridas, né, pelos hebreus, os irmãos hebreus. E aí os apóstolos, os presbíteros da igreja falaram: olha, vamos separar alguns homens para se dedicarem à mesa, ao serviço da mesa na igreja, às necessidades da mesa, enquanto a gente pode priorizar o ensino da palavra. Amém? Então esse é um dos aspectos fortes na vida pastoral, e eu só gostaria então de deixar alguns versículos aqui para nos inspirar e instigar a nossa discussão. 2 Timóteo, capítulo 1, abre a sua Bíblia lá. Se pudesse aumentar a luz do auditório, que está difícil até de ler ali a Bíblia, não é isso? Eu não sei se vai ter luz aí. 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler. Se você tiver a Bíblia no celular, ajuda aí. 2 Timóteo 2, nós vamos ler o verso 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Melhorou, né? Agora vai dar para ler. Não, gente, acende a luz aí, é sério, senão não tem como nem ler a Bíblia. 2 Timóteo 4, também, nós vamos ler 2 Timóteo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Agora abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Então, a pregação da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, a dedicação, a meditação nessa palavra, né? Não apenas como letra, mas como a palavra de Deus, o espírito dessa palavra, né? Na ministração do poder do Espírito Santo, é uma função primordial na vida pastoral, e nós precisamos nos dedicar a isso de todo o coração. Amém?
Muito bem, queridos. Seguindo aí basicamente aquilo que já vinha compartilhando com vocês, nós pastores... Trocar talvez melhor. Obrigado. Nós pastores, às vezes, a demanda pastoral é muito grande. Você tem a demanda do teu trabalho, alguns trabalham para sustento, fora do ministério, da família, e a demanda ministerial é grande, gente querendo falar conosco, marcando compromisso, horário, atendimento. Então, assim, eu vejo que é um grande desafio para nós temos que priorizar a questão da nossa, como pastores, de que eu tenho que buscar o Senhor, tenho que viver com o Senhor, tenho que receber do Senhor para me poder dar ao meu rebanho, dar às pessoas, aos meus líderes. Eu tenho que ser exemplo na vida dos líderes nesse sentido, né? Orando, buscando. E para os irmãos terem uma ideia, falando aqui agora mesmo sobre a situação da mobilização de oração, a segunda-feira é um dia que a gente está tentando tirar para descansar. Está difícil, mas estamos tentando. Aí o irmão quis começar uma reunião de oração na segunda-feira. Aí eu falei, olha, à noite, você pode começar. Eu, particularmente, vou dizer, eu vou ter dificuldade de vir, porque eu estou tentando tirar esse dia para descansar, até para o teu próprio bem, bem da congregação. Então, eu expliquei isso para ele começou. Mas, irmãos, o fato de não ter a presença do pastor numa reunião de oração, eu já sabia disso aí, mas assim, ficam lá 3 pessoas, 4 pessoas, quando vão? Teve um dia que eu passei lá, tinha só a esposa desse irmão, ninguém, porque a congregação quer ver o pastor, o líder, à frente do negócio. Se nós não estivermos lá orando e buscando e demonstrando isso na vida da igreja, dificilmente teremos seguidores. Não é uma coisa que a gente terceiriza e passa para a congregação fazer, é uma coisa que nós somos modelos para a congregação. Amém. O Marcão me pediu para que introduzisse o assunto de discipulado como pastor, e eu logo essa semana mesmo fiquei assim parado num versículo de Timóteo também, Marcão, e queria que você acompanhasse 1 Timóteo 5, o versículo 5 diz assim: a viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas o versículo 4, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. 5:23, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Você pode me perguntar, o que isso tem a ver com discipulado? Meu amado, Paulo a Timóteo dá uma aula de como se discipula. Nós às vezes não estamos tendo mais tempo do discipulado 1 a 1, e isso é primordial na vida da igreja. Nós como os pastores temos que incentivar, nós temos feito isso na nossa igreja, temos lutado por isso, por causa do tempo, por causa da correria, mas cada líder saber quem é o seu discipulando, colocar nomes para isso e andar com eles, tomar o café com eles, além dos compromissos regulares da igreja, ter mais um tempo para andar. E como Paulo fez com Timóteo, pequenos detalhes, com relação à saúde, com relação à vida, com relação aos relacionamentos deles. Lá em Lucas 10, quando Jesus manda os 72, de 2 em 2, aqueles homens já estavam andando e ouvindo de perto, já estavam capacitados então para saírem, e não saiu um por um, saiu de 2 em 2, porque ali ainda um estava ajudando o outro, e o outro ajudando um nessa caminhada e nesse aprendizado. Então, nós como pastores, temos que animar um ao outro, e estar lembrando sobre esse aspecto do discipulado 1 a 1, amém? It wasn't on. My fault. Não estava ligado. Hey guys, I'm Corey, and let me just say, I don't belong up here. These guys are way wiser than me.
Eu sou o Corey, eu quero dizer que na verdade, eu não devia estar aqui, porque esses caras são muito mais sábios do que eu. The emphasis on prayer and discipleship and scripture couldn't be more spot on when it comes to leading in ministry. Isso não pode ser, não há nada mais importante do que falar sobre discipulado, sobre oração e sobre as escrituras quando falamos de igreja. And I can't wait to hear what he has to say because we always save the best for last. E eu quero saber o que ele vai falar, porque geralmente a gente deixa sempre o melhor para o último, No pressure. mas sem pressão. Yeah. But two things I've been learning a lot over the last few years working in ministry. Mas há duas coisas que eu tenho aprendido muito nos últimos 2 anos do meu ministério: Courage and community. coragem e comunidade. I think when it comes to leading in ministry, when it comes to being in ministry, or when it just comes to following Jesus, it takes courage. Então, quando a gente trata do assunto de liderar a igreja, de fazer ministério, nós temos que falar a respeito de coragem. And I love the pattern. We've been reading out of Timothy, 1st and 2nd Timothy a lot E already. eu gostei aqui do padrão já de começarmos a tratar isso já no começo de Timóteo. One of my favorite verses of all time is 2nd Timothy 1:7. E uma das minhas principais e preferidas escrituras fala a respeito desse assunto em Timóteo. Many of you may know it, but it says, "For God has not given us a spirit of fear, E você já deve ter ouvido isso, que Deus não nos deu espírito de covardia, but one of power and of love and of a sound mind." mas de paixão, amor e sanidade. Now, for a lot of my time in ministry, I focused on that first part. E por muito tempo do meu ministério, eu me foquei apenas na primeira parte disso. Okay, don't be afraid, don't be afraid, don't Não, be não afraid, tenha don't be medo, não afraid. tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Like, God has not made me fearful. God has not made me timid. Don't Deus be não me fearful, fez don't be covarde, fearful. Deus não me fez medroso. But what I realized is I was focusing on the wrong part of that verse. Mas o que eu entendi é que eu estava focado na parte errada do versículo. I was focusing on what God has not given us, E eu estava focado naquilo que Deus não nos deu. as opposed to what God has given us. Mas eu devia estar naquilo que Deus havia nos dado. And so for like the last 5-10 years of ministry, Então, mais ou menos os últimos 5 ou 10 anos do meu ministério, I've been trying to stay focused on that God has given us power. então eu tentei ficar focado nesta parte, que Deus nos deu poder. He has given us a spirit of love, Ele tem nos dado esse espírito de amor. and He has given us a spirit of self-control. E Ele tem nos dado também esse espírito de domínio próprio. And so in life, whenever I look at a dream or a goal that God's put in my heart, Então, na vida, quando eu olho para os sonhos que Deus tem colocado no meu coração, and it makes me feel a little afraid or fearful, e às vezes isso pode ter um pouco de medo ou de receio, I run towards it. eu vou nessa direção então. Because God has not given us a spirit of fear. Porque Deus não nos dá espírito de covardia. Fear does not come from God. Medo não vem de Deus. So if you're feeling timid or afraid of something God's put in your E heart, se você tem estado tímido ou com medo daquilo que Deus tem colocado no seu coração, that's just the enemy trying to keep you from it. isso na verdade é o inimigo tentando tirar disso. So I want to encourage you guys this morning Então eu that quero encorajar vocês, if meus God amigos, has put a nesta dream manhã. in your heart, Se Deus colocou um sonho no seu and it coração, seems so big that it actually makes you timid e and se isso afraid, pode parecer muito grande, deixado tímido, today make the commitment that you will have courage. hoje faça o compromisso que você And terá run after coragem it. e vai atrás disso. But the second thing I've learned is it takes community. Mas a segunda coisa que eu aprendi é que isso também demanda comunidade. Courage without community can mean chaos. Coragem sem comunidade pode ser transformada em caos. That was really good. You translated that well. Você está fazendo muito bom trabalho. And by that I mean the Bible says a 3-cord strand is not easily broken. E a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não é facilmente quebrado. If you have a dream in your heart that God has put there, Se Deus colocou um sonho no seu coração, está lá. one of the best ways to see if it's really from God E uma das melhores formas de saber se isso realmente é de Deus is to share that dream with godly people é que você deve compartilhar esse sonho com outras pessoas de Deus. get in good community, Esteja em comunhão com os outros and allow God to weave that dream together with other great people. e deixe então Deus trabalhar isso junto com outras boas pessoas. We were not meant to run this race alone. Nós não deveríamos correr essa jornada sozinhos. And so if you're here today and maybe you came in by yourself or you feel alone, Então, se você está aqui hoje, talvez você veio sozinho e você está se sentindo meio solitário. make your goal at this conference to find a couple people that you can weave together your dream with and run out of here passionate. Faça do seu objetivo nessa conferência
de estar aliançado a outros e ir em direção a essa carreira na sua vida. So far in my ministry, courage and community have become vital assets. Então, até hoje no meu ministério, coragem e comunidade tem feito grande diferença no meu ministério. And now for the best. E agora, para o melhor. Thank you. Give me that back. A parte que eu gostaria de compartilhar é a respeito da administração do nosso tempo. Nos dias de hoje, há muitas demandas. Há demandas da família, há demandas profissional, do ministério, há demandas das amizades, do discipulado, há demandas até mesmo do cuidado do nosso físico, do nosso corpo, de sermos saudáveis e sadios. E o que nós percebemos, isso todos nós sabemos e percebemos, que nós temos a percepção que nós temos trabalho demais e tempo de menos. E nós começamos a achar que os nossos envolvimentos são tão grandes ou são tantos que nós não temos tempo para fazer todas as coisas. E como líderes, como ministros, como pastores, nós precisamos não abandonar aquilo que estamos fazendo, ser de Deus, claro, mas trabalhar um método para melhorar a administração do nosso tempo. Às vezes nós corremos dois riscos. O primeiro risco que nós podemos correr é quando nós achamos que estamos atarefados demais para tempo de pouco e começamos a deixar de fazer aquilo que nós devemos fazer. É uma desculpa quase frequente nas nossas vidas de afirmar que nós temos pouco tempo, mas na verdade nós temos o tempo suficiente para empreender o chamado de Deus às nossas vidas. A falta de tempo é apenas a explicação da negligência e a má administração do nosso tempo. E em segundo, o risco que nós corremos é achar que temos pouco tempo e temos que fazer mais o que estávamos fazendo. E quando nós fazemos mais ainda o que estávamos fazendo, e já com tempo pouco, acaba que isso então complica muito mais o nosso tempo. Então o que nós temos que aprender é buscar em Deus o método e a correta administração do nosso tempo, para que nós possamos empreender tudo aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Que nós aprendamos a discernir as nossas prioridades em Deus, a fim de completarmos e fazermos tudo que Deus nos chamou no tempo que nós temos. Então, parte da administração da vida pastoral é saber usar adequadamente o nosso tempo, para não negligenciarmos o que Deus tem nos chamado e não também negligenciarmos o nosso tempo em favor do nosso ministério. Glória. The best boss. Yeah, that was good. Do you need me to translate? No, okay, I'm good. Pode me traduzir, por favor. Gracias. Diante de tudo isso que a gente ouviu pela manhã agora, tem 3 pontos que eu quero destacar também, para acrescentar um pouco do que todos falaram. O primeiro é sobre solidão. Eu me lembro muito de um desenho que o Rubim Pirola fez, que tinha uma ovelha e um garfo fincado nas costas em cima dessa ovelha. Embaixo dizia que se você estiver sozinho, você vira petisco fácil na mão do diabo. Nós corremos o risco com essa correria do dia a dia, com tantas coisas pastorais para fazer, de nós nos sentirmos sozinhos, de nós ficarmos sozinhos. Isso é um grande erro que coloca o nosso ministério, coloca a nossa vida familiar, coloca os nossos filhos, tanto carnais como espirituais, em risco, porque nós vamos ficar como vulnerabilidade nas mãos do mundo e nas mãos do diabo. Outro ponto que eu queria destacar também é sobre qualificação. No mercado de trabalho, quando você não é qualificado, quando você não atende os requisitos necessários para aquela vaga de trabalho, para o seu trabalho, você é desclassificado. E a Bíblia nos ensina, em Coríntios, diz que depois de ter pregado o Evangelho a muitos, tome cuidado para que você não se torne desqualificado.
E eu fico vendo alguns pastores que não procuram aperfeiçoar, não procuram melhorar naquilo que estão fazendo. Se acomodam com a igreja, se acomodam com os 2 cultos na semana, um pequeno grupo, e não é proativo naquilo que seria necessário para que ele pudesse crescer espiritualmente, crescer ministerialmente, né? E às vezes crescer também como pessoa. Então nós somos desafiados a isso. Nós temos que estar atentos a essas coisas para que realmente a gente não fique para trás. Porque o mundo hoje globalizado é muito rápido, o ritmo é muito acelerado. E se a gente não acompanhar isso, nós vamos ficar para trás. Às vezes a gente fica nos perguntando por que vai tanta gente à nossa igreja e sai tanta gente. Eu também fico fazendo essa pergunta para mim. E algumas coisas eu tenho aprendido com o tempo, né? Eu ficava pensando como fechar essa porta do fundo, como as pessoas ficarem e permanecerem. E eu creio que a gente não consegue fechar essa porta do fundo. O que a gente tem que trabalhar é para que a porta da frente seja maior que a porta do fundo, né? Que as pessoas venham e conheçam, né, o amor de Deus, e aí sim essa transformação aconteça. Então é isso que eu queria compartilhar como vida pastoral nessa noite. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, só chegou uma pergunta. Então você pode estar ali o número do telefone, você já pode mandar a sua pergunta. Primeiro é o seguinte: o índice de suicídio e depressão de pastores a cada dia mais tem aumentado nos últimos dias, por às vezes ser sempre o ouvinte, mas não ter ninguém para lhe ouvir. Qual a percepção de vocês sobre essa situação? Como eu falei de solidão, né, de se separar do meio, porque a impressão que se passa é que um pastor, ele é o Superman. Ele não sofre, as suas emoções não ficam fragilizadas, ele não erra, ele não se magoa, né? Às vezes nós temos essa impressão. E realmente o número de suicídios em Uberlândia, o número está alto. Em Uberlândia, não só, estou falando no geral, mas nesse ano a gente se deparou com alguns suicídios de ministros do Evangelho. E eu entendo que todas as vezes que nós nos separamos, nós nos isolamos, nós ficamos vulneráveis a depressões, a enfermidades. Todas as vezes que o nosso ministério, ou a gente cria uma expectativa sobre nós mesmos, ou sobre o nosso ministério, e aquela expectativa não é suprida ou alcançada, isso traz nas nossas emoções um certo transtorno. E a gente precisa saber lidar com isso. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Nós precisamos ter resiliência na nossa vida e saber descarregar isso aonde tem que ser descarregado. Eu sei que tem muitas frustrações no nosso coração, tem muitas mágoas no nosso coração, que a gente precisa colocar isso para fora, para que isso não se torne uma enfermidade, para que isso não chegue ao ponto de nós queremos tirar a nossa própria vida. E a Bíblia, nós estamos ensinando algo tão real, tão verdadeiro. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Nós somos ministros de vida e nós não podemos ficar sozinhos em tempo algum. Nós precisamos ter amigos, pessoas da nossa confiança, aos quais nós podemos compartilhar, né, as nossas frustrações, os nossos medos, os nossos desejos, né, aquilo que não deu certo, para que isso não possa trazer uma enfermidade na nossa alma. Só lembrando o versículo lá de Provérbios, dentro desse assunto, né, que diz que aquele que se isola é egoísta e se rebela contra toda a sensatez. Então, um versículo bíblico que tem sempre feito parte da minha vida, nesse assunto especificamente, é esse, né, que Deus sempre tem exortado a minha vida. Então, se você tem buscado o isolamento, o final disso não é bom, é insensatez, é loucura, é depressão, podendo chegar até a um suicídio, como a gente tem visto esses números alarmantes aí, né? E outra coisa, talvez, seja uma projeção, uma expectativa no ministério. Às vezes a gente está entrando no ministério para satisfazer carências, a gente usa o ministério para satisfazer algumas carências na nossa vida, e isso é uma bomba, né? A gente usar do ministério pastoral, da nossa liderança, para a gente preencher esses buracos, essas lacunas, a gente tentar preencher isso no nosso coração. Isso pode causar muita frustração, porque você gera um nível
de expectativa grande a respeito de si mesmo no ministério. E quase sempre a gente não atinge essas expectativas e esses ideais, e aí há uma frustração muito grande, e a frustração leva à depressão, leva ao pânico, né? Leva à tristeza, e isso vai causar, pode causar até o suicídio. Eu quero falar uma coisa sobre esse assunto, mas numa outra perspectiva. Talvez você não está sozinho, não está vivendo essa realidade, mas você vai ser um instrumento de Deus para identificar pessoas que estão vivendo assim, pastores, e trazer para perto de você, para ser amigo dele, porque pastor a gente sabe, é uma pessoa muito solitária nesse sentido, porque para confiar, o cara às vezes não confia. Então, passamos uma experiência assim recentemente em Pouso Alegre. Eu conheci um pastor através do pastor Décio, e aí, no meu coração, eu identifiquei esse homem como um homem que eu precisaria me aproximar dele. E eu o convidei, falei, nós estamos fazendo uma aliança de igrejas aqui, com a Sal da Terra, e você está encaminhado aí sozinho, você gostaria de fazer parte, estar com a gente, para a gente estar orando junto, apoiando um ao outro, servindo ao Senhor juntos? Esse homem e sua esposa choraram e disseram assim, há 16 anos nós estamos sozinhos no ministério aqui em Pouso Alegre. Nós não já havíamos encontrado um pastor que se interessasse por nós. E essa semana nós falamos para o Senhor, se o Senhor não fizer nada, a gente para. E aí Deus me levantou para ir lá, para resgatar esse homem. Então, às vezes Deus vai te levantar, é para resgatar essa pessoa. Não é que você está precisando, mas você vai ser um instrumento de resgate. Rapidamente, eu queria colocar uma situação muito interessante. Eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica e alguns anos com saúde mental, visitando psiquiatras e neuros. E há uma dificuldade lá fora do ministério, falta da vida cristã, as pessoas têm dificuldade de reconhecer a doença em termos de depressão, a baixa de neurotransmissores, essa dificuldade de reconhecer isso e uma vergonha de procurar profissionais dessa área. Quando entra para a vida cristã, parece que isso aumenta. Parece que fica mais vergonhoso ainda eu procurar isso. Eu sou crente, mas de repente, meu irmão, você tem mesmo uma deficiência hormonal ou de neurotransmissores, você precisa de ajuda profissional nessa área também. Orar, buscar o companheiro para repartir sua vida, mas de repente precisa de um acompanhamento profissional. Isso é que eu queria contribuir. Beleza. Segunda pergunta, na administração do tempo, podemos classificar ou enumerar prioridades? Urgência versus emergência. Quando falar não? Não, tá tranquilo. Certa vez eu ouvi que sempre deveríamos usar a palavra prioridade no singular, porque se há uma prioridade, então tem que ser uma prioridade apenas. Mas cooperando com essa afirmação, a prioridade das nossas vidas é a nossa vocação em Deus. E a nossa vocação em Deus não se restringe apenas ao nosso chamado ministerial. A nossa vocação em Deus, por sermos pessoas holísticas, completas, integrais, íntegras, plenas, nós não podemos pensar que nas nossas vidas há alguns departamentos ou há algumas gavetas que definirão a minha prioridade dependendo do que eu estou realizando naquele momento. Então, a prioridade das nossas vidas, amados, é tudo aquilo que nós estamos envolvidos, chamados por Deus. A nossa família é prioridade, o nosso ministério é prioridade. Se somos bivocacionados, ou seja, somos pastores, e além do chamado ao empreender na igreja, mas também temos a nossa profissão, o nosso trabalho,
somos médicos, advogados, motoristas de ônibus, segurança, enfim, não importa. Então nós precisamos entender o chamado de Deus para mim, para que eu possa administrar esse tempo. Falar não, muitas vezes, é importante e é necessário quando aquilo já não há mais possibilidade de entrar na sua rotina diária ou na sua agenda. Mas a questão de falar não é apenas para que você seja, como eu posso dizer, que você seja daqueles que sejam seletivos, escolhendo apenas o que te agrada, escolhendo apenas o que te satisfaz, apenas aquilo que te dá prazer. Dizer não é ser dirigido por Deus para que você em algum momento não perca o foco. Agora, há alguns métodos que nos ajudam demais a administrar o nosso tempo. Então nós temos que ter uma boa agenda, nós temos que ter a prática de escrever todos os nossos afazeres, as nossas tarefas. Nós precisamos definir as nossas ações do mês, da semana, do dia, de amanhã, de hoje. Nós temos que entender, principalmente, amados, eu sei que nós estamos aqui numa plateia bem eclética, mas nós temos que entender também, de dedicação exclusiva, que a dedicação exclusiva não é para que nós estejamos mais tempo livre. A dedicação exclusiva é que nós tenhamos mais tempo para fazer mais coisas. E muitas vezes nós nos perdemos. E a desculpa para ter pouco tempo, geralmente, isso não é uma regra absoluta, mas geralmente é a negligência e a má administração do nosso tempo. Você tem uma agenda? Você segue essa agenda? Você define as suas tarefas? Você define os seus objetivos da semana? Se você tem uma longa lista para essa semana, vou te dar uma dica: comece por aquelas que você menos gosta. Comece por aquelas que você tem mais dificuldade. Defina horários no dia. Defina momentos no dia onde você vai fazer todas essas coisas. Defina na sua agenda o momento que você vai estudar, ler texto devocional, fazer a parte ministerial, fazer viagem, fazer atendimentos, fazer aconselhamento, ter tempo com a sua família, ter tempo com seus filhos, ter tempo para a sua atividade física. Nós podemos usar facilmente 16, 17 horas do nosso dia. Muitas vezes nós estamos usando mal. Não é que tem pouco tempo, mas nós somos maus administradores do nosso tempo. Eu queria só deixar uma coisa bem prática nessa questão, que lá em casa ajuda muito. Toda segunda-feira de manhã é o meu momento com a Roberta da gente orar e estabelecer a agenda da semana, a agenda pastoral nossa. Isso ajuda demais na relação do pastor com a pastora, né? Nem todo mundo aqui é dedicação exclusiva, então às vezes você não vai ter a segunda de manhã, mas você tem que achar um tempo, seja domingo à noite ou sábado, qualquer hora, você tem que encontrar um tempo para você sentar com a sua esposa e vocês dois falarem da agenda da semana, né? O que vocês dois... E outra coisa que ajuda muito, uma ferramenta, né? A gente tem um celular onde a gente compartilha a nossa agenda. Então, quando ela marca um aconselhamento, uma visita, eu já imediatamente fico sabendo disso. E isso evita muito estresse na relação do casal pastoral. Outra pergunta. Para ser um pastor, precisa ter um entendimento grande da palavra de Deus? Para ser um pastor, precisa ter um entendimento grande da palavra de Deus? Depende do entendimento que você está pensando, no nível de profundidade. Mas a palavra de Deus diz que aquele que quer ser um servo do Senhor, ele tem que manusear bem a palavra de Deus. Tem que manusear a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. Agora, o teu nível teológico de conhecimento, às vezes, não precisa ser tão profundo assim.
mas a palavra de Deus tem que ser conhecida. Tem pastores que não leem a Bíblia toda por todo o seu ministério. Eu nunca li, eu vou pulando aqui, leio aqui, e aí, para mim, é inadmissível. O pastor tem que conhecer a Bíblia, ter lido a Bíblia de Gênesis 1 a Apocalipse 22, terminada a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Tem que ter lido isso aí. Então, tem que conhecer a palavra de Deus, é o que diz aí. Não precisa entrar no nível de profundidade, aí é muito individual. Eu vejo que tem que ter o chamado, né? Você tem que ser chamado e vocacionado por Deus para você ser um pastor. Agora, o conhecimento, você pode adquiri-lo buscando, estudando, se aperfeiçoando, se qualificando para aquilo ao qual Deus te chamou. Mas para mim o chamado é algo primordial e essencial. Vamos ver, está chegando muitas perguntas, mas nós vamos selecionar algumas, tá? Talvez você, como pastor, não vai ser um pregador, você não tem um dom da pregação, mas isso não significa que você tem que conhecer e meditar na palavra de Deus, gente. Porque como pastor você vai precisar aconselhar pessoas, e aconselhar pessoas não é simplesmente conhecer moral e psicologia, mas o pastor aconselha pessoas, lembrando as pessoas da palavra de Deus. Não estou aqui descartando as técnicas de psicologia, isso tudo podem ser ferramentas úteis, mas não é o essencial no trabalho pastoral. Pode ser uma ferramenta que ajuda, mas o essencial no trabalho pastoral é você conhecer a palavra de Deus, né, e levar as pessoas ao conhecimento da palavra de Deus e crer que a palavra de Deus carrega em si o dom, né, a capacidade de transformar o coração, que ela não volta vazia. Bom, outra pergunta. Pastores que não oprimiam e passaram a oprimir a igreja, tem a ver com estar caminhando sozinho? Pastores que não oprimiam, passaram a oprimir a igreja, tem a ver com estar caminhando sozinho? Bom, essa pergunta está bem ampla, né? Eu não creio nisso, mas nós podemos pensar na pressão que esse pastor está sofrendo, ou na expectativa que ele tinha sobre si e que não foi suprida, ou o crescimento que ele esperava da sua igreja e não teve o resultado necessário. Aí vai lidar com as emoções dele, mas por andar sozinho pode ajudar no processo, mas não é o fato principal. Pelo menos eu penso assim. Alguém mais? Eu acho que tem a ver também com, às vezes, a referência dele no ministério. Tem pastor que é aquele que só bate no rebanho e tudo, e o cara olha para ele e acha que para ser um pastor daquele nível tem que bater no rebanho toda hora. E a nossa referência não é o cara, nossa referência é Jesus, nossa referência de ministério. Uma das coisas boas para nos ajudar, né, nós que pregamos a palavra de Deus, sempre você está em conselho. Você tem um conselho na igreja, e uma das funções do conselho na igreja é vocês conversarem sobre o ensino, a forma de ensino, a palavra revelada de Deus, o que Deus está revelando, né, para ser ensinado na igreja, nos púlpitos, tá bom? Bom, está tendo algumas perguntas, eu vou procurar juntar essas perguntas todas, que é com referência aos filhos, né? De forma prática, como vocês envolvem a esposa e filhos dentro da rotina pastoral? Como fazer quando os filhos e a esposa não querem se envolver com a vida pastoral? Aí não tem esposa nem filho. De forma prática, como vocês envolvem sua esposa e filhos dentro da rotina pastoral? Como fazer quando os filhos e a esposa não querem? Bom, ninguém está tentando resolver. Essa é uma perguntinha que nós precisamos conversar mais sobre ela, porque eu acho que é um dos grandes desafios nossos, né, na vida pastoral. Mas, gente, eu acho que o próprio nome da palestra aqui, do debate aqui, já fala tudo. Vida pastoral. Vida pastoral. Isso não é um emprego, isso não é algo que você lá desempenha 8, 10 horas por dia de trabalho.
mas isso é parte de quem você é, isso é parte da sua vida, não é? Então, você não começa a vida pastoral quando você sai de casa para fazer uma visita, para ir para a igreja, para ir para um culto, e depois, quando você entra em casa, você desliga o botão da vida pastoral. Você é um pastor. Isso não é uma profissão, isso é uma vocação. Então, você precisa pastorear a sua casa, em primeiro lugar. Você tem que ser esse pastor dentro de casa. Eu nunca esqueço de algumas das minhas maiores experiências com Deus na área de pregação, não foi nos púlpitos, foi no meu quarto, com a minha esposa, no íntimo lá com ela, ou na mesa do almoço com meus filhos, ou dirigindo o carro para levar meus filhos na escola, e os assuntos ali, naqueles 20 minutos de trânsito ali na escola, quando eles estão voltando da escola, e eles cheios de perguntas e quer falar ali. Então, é vida pastoral. Eu acho que muito problema que a gente não envolve, a esposa não vem e os filhos tomam birra da igreja, é porque a gente vive uma esquizofrenia, a gente vive uma coisa separada entre ministério, igreja e a minha vida pessoal e da minha casa. Tudo tem que ser parte de uma coisa só, amém? Então, é lógico que nós vamos dosar o nível, né, de assuntos que a gente traz, às vezes, até com a nossa esposa. Nem tudo que acontece no conselho da minha congregação local, eu tenho que compartilhar com a minha esposa, amém? Eu não preciso entrar em todos os detalhes, mas eu preciso compartilhar meu coração, a minha vida com ela e com meus filhos. Eu acho que também uma outra coisa que é bem claro para nós, é que o pastorado não é uma profissão, é um chamado. Então, se os nossos filhos ou a esposa verem que nós estamos atuando no ministério como profissão, vai ter grande dificuldade de assentar esses detalhes com eles, de envolvê-los. Mas se entender que é um chamado, e aí então eles abraçam a causa, porque você vai viver isso dentro de casa, em todo lugar, e eles estão juntos contigo. Essa pergunta é legal, porque eu tenho 3 filhos, né? 11, 14 e 16 anos. E é o momento da gente realmente mostrar para eles a importância do reino e a importância de ter um relacionamento com Jesus, de aceitar Jesus na sua vida. E eu sofro algumas coisas assim engraçadas. Minha filha tem 14 anos e ela gosta muito de cantar, ela canta muito, Jorge Mateus, Ivete Sangalo, e ela canta mesmo. E eu pego e brinco com ela de vez em quando, me ajuda, põe umas musiquinhas gospel, intercala aí, me ajuda. Aí na escola dela, os amigos dela descobriram que o pai dela era pastor, ninguém acreditou. Pelas ações dela na escola, não que ela faça bagunça, mas por causa das músicas, ela é agitada, ela é introvertida, ela se diverte com tudo isso. E por outro lado, é o investimento que a gente faz na vida dos nossos filhos. Muitas vezes a gente manda menino para o shopping, paga cinema, e roupinha, e passeios, e a gente esquece de investir nos nossos filhos, na vida ministerial. O Israel, quando tinha 13 anos, meu mais velho de 16, ele foi para o Mercosul. E eu vou te falar que ele voltou crente. Amém. Ele voltou crente do projeto. Ontem ele estava aqui, ele acompanhou a banda Preto do Branco. Sempre que eu tenho oportunidade, eu insiro ele. Ele estava na fazenda trabalhando com o primo dele. Eu falei, eu preciso de você na quinta-feira para você ficar com a banda. Você já conhece eles, você vai levá-los para almoçar, vai estar com eles. E ele falou, você precisa mesmo de mim? Eu falei, eu preciso. Ele falou, não, então eu vou. E aí acabou o culto ontem, e ele falou assim, pai, eu estou indo para uma vigília, não tem problema não? Amanhã eu não vou ficar com o PC Baruch não. Eu falei, não tem problema não. Então foi para uma vigília ontem, depois do evento aqui. Então, essa pressão que às vezes a gente tenta colocar para os nossos filhos, não funciona. Não funciona, mas investir na vida deles ministerialmente, nós podemos investir. Quem não gostaria de ir para o Uruguai? Um menino de 13 anos ir para o Uruguai? Foi, e voltou crente. Amém. Esses dias eu lendo, estudando um pouco, o pastor diz que a igreja, ela fica com a palavra do ministro, e a família fica com o ministro. Então eu quero aproveitar esses segundos aqui e dizer para minha esposa Rita que eu te amo. Amanhã ela faz aniversário, dia 25. E eu
E eu tenho em Deus tentado alcançar o máximo do potencial, e eu sei que eu seria muito menos se não fosse a minha esposa. E as minhas filhas, eu louvo a Deus que, apesar de mim, Deus foi misericordioso e tem um coração quebrantado e em Deus. Então, assim, é isso mesmo, pastores, esmere-se na sua palavra, mas antes disso, pense como é que você está vivendo em casa. É isso aí que vai pregar, é isso aí que vai levar seus filhos para a igreja ou tirar delas. Amém? Glória a Deus. Pergunta para o Corey, tá bom? Senão não. ele ia ficar muito caladinho, né? Corey, a forma dinâmica ou corajosa que você prega e dirige a igreja local, com certeza atrai pessoas de outras igrejas. E como você lida com as críticas ou pedradas que isso possa gerar? Great question. É uma grande pergunta, boa pergunta. I would say at our church in South Florida, we do have people visit from other churches. Eu diria que lá na nossa igreja no sul da Flórida, nós recebemos visitantes de outras igrejas, sim. But we usually scare them off pretty quickly Mas geralmente nós os expulsamos rapidamente. because we're pretty extreme. E às vezes nós os afastamos porque nós somos bastante radicais. As far as the charisma and the passion, Falando sobre o carisma, a paixão, I think there are phenomenal preachers all over every city. eu creio que há pregadores fenomenais em todos os lugares, todas as cidades. So for me, it's just more about being authentic, being who I am, who God's made me to be, and if Pra- people connect with that, Para then mim that's é awesome. apenas ser o que eu sou, ser autêntico e fazer o que Deus me chamou a fazer. Yeah, can I actually reference one thing you guys asked earlier, though? Eu posso fazer uma referência daquilo que foi perguntado mais cedo? You guys mentioned here in Brazil there's a problem with depression and or suicide amongst people in the ministry. E vocês comentaram aqui que no Brasil há uma pressão e até mesmo um número de suicídios entre ministros do Evangelho. We've seen that in the States some too. E nós temos visto isso também nos Estados Unidos. And if I could encourage some of you maybe that aren't a pastor, but maybe you attend a church with a pastor. Eu quero te encorajar, talvez você não é um pastor, mas você está numa igreja que tem pastores. One thing that really helps is if we'll take our pastors off the pedestal. Uma das coisas que ajuda bastante é tirar os pastores do pedestal. Pastors already feel the pressure to be perfect. Os pastores já sentem a pressão de terem que ser perfeitos. But when people start putting them on a pedestal, Mas quando as pessoas comecem a colocá-los no pedestal, it's not long before they're going to fall. isso não vai levar muito tempo para que eles caiam. And the higher the pedestal you put your pastor on, Quanto mais alto o pedestal você coloca o seu pastor, the more likely it is he's going to fall. é muito mais provavelmente que ele vai cair. It is an incredible blessing when a congregation É uma grande bênção quando a igreja, a will congregação, just let their pastor be a human. apenas deixar o pastor ser um ser humano. These guys are human. Esses caras aqui, são seres humanos. Like they mess up. Eles de vez em quando fazem bagunça, fazem bobagem. We all mess up a lot. Todos nós de vez em quando fazemos bobagens. That's like Paul said. He said, I am the chief of sinners. E é o que o apóstolo Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores. So if we can quit assuming that our pastors are going to be perfect, Então, se nós assumimos ou pensamos que os pastores são perfeitos, take the pastor off the pedestal tire os pastores do pedestal and put Jesus on it, e coloque Jesus no pedestal. and let Jesus be perfect, E deixe Jesus ser perfeito. and let our pastors be human, E deixe os pastores serem seres humanos. I think we'll all kind of move forward together in a better Eu way. acho que dessa forma nós vamos Sorry. Ir para frente de uma forma melhor. I took a while to answer on that one. but- Desculpa, eu gastei um pouquinho de tempo para falar nisso. Gente, muitas outras perguntas já foram respondidas, há muitas perguntas aqui. O que a gente podia fazer, está aqui registrada todas as perguntas. Eu queria trazer essa sugestão agora, porque me veio à mente. Nós podíamos recolher todas essas perguntas e o Conselho Pastoral, até mesmo nós 6 aqui, depois procurar responder essas perguntas, pegar o telefone dessas pessoas e responder diretamente. Eu não sei... Isso, eu não sei se o site vai ter esse impacto, mas talvez fica aqui essa sugestão da gente ler essas outras perguntas e dividi-las entre nós e a gente responder pelo WhatsApp mesmo ou ligar para essas pessoas, tá bom? Muito joia, nós encerramos nosso tempo aqui desse
painel, tá? Glória a Deus.